Fala primeiro mais uma vez, Prof. Roberto falando. Bom, na aula de hoje nós vamos explorar revisão, certo? Outra revisão dos conteúdos trabalhados em sala. Só que, diferente da semana passada, eu vou pedir para vocês, como atividade, né, escreverem um pequeno resumo dos conceitos explorados nessa videoaula, certo? Então essa vai ser a atividade, já que as atividades do livro já estão. Fala primeiro mais uma vez, Prof. Roberto falando. Bom, na aula de hoje nós vamos explorar revisão, certo? Outra revisão dos conteúdos trabalhados em sala. Só que, diferente da semana passada, eu vou pedir para vocês. Essas são as temáticas que nós vamos abordar, né, na aula de hoje, tá? Essa questão da leitura, interpretação e análise, os elementos da comunicação juntamente com as funções da linguagem, tá? Os termos conotação e denotação, polissemia e uma atividade final de interpretação também, tá? Então vamos iniciar. Bom, as funções da linguagem, elas estão relacionadas diretamente com os elementos da comunicação, tá? Quais são os elementos da comunicação? São esses daqui, né, maiorzinho. Então nós temos o emissor, aquele que emite a mensagem, a própria mensagem, né, e a quem é destinado, tá? O receptor, chama de receptor. Essa mensagem, ela é escrita através de um código. Esse código pode ser língua portuguesa, né, no caso a Libras, né, língua de sinais, enfim. E o código é a maneira como é escrita a mensagem, tá? E por onde a mensagem é veiculada, a gente chama de canal, tá? E abre um parêntese aqui porque não pensem aí nas piadas com meu time, tá bom? Continuando, o contexto ele vai ser o assunto da mensagem, tá? Porque esses conteúdos são ligados com as funções da linguagem. Alberto, por que a função da linguagem é tão importante estudar? Tá? Porque, pessoal, entender essas manifestações vai ajudar a gente a interpretar texto com mais eficiência e a compreender como os atos comunicativos organizam-se, podendo gerar mais eficácia no momento que se fala ou, no nosso caso, né, aula de redação, de se escreve. Tá? Então isso é necessário. Partindo agora diretamente para as funções da linguagem, a primeira que eu quero falar é essa função referencial ou função denotativa, tá? Que é a função da informação. Ela é presente em textos como os artigos científicos, textos didáticos, folhetos, manuais, né? Então ela enfatiza o referente, ou seja, o assunto, né? O contexto. Por isso que ela quer junta com o contexto. Em sua estrutura predomina um discurso na ordem direta e o foco na terceira pessoa com a utilização da objetividade. Tá? E um gênero bastante representativo dessa função é a notícia. Tá? Então lembrem de denotação, tá? É função referencial. A próxima que eu quero falar é a função emotiva, que a gente também chama de função expressiva, né? O nome já está dizendo, se expressar. Então, diferentemente da função referencial ou denotativa, que preza pela objetividade, a principal particularidade da função emotiva ou expressiva, né? Ou tanto faz dizer um nome ou outro, é o caráter do subjetivo, né? Ou seja, a linguagem cumprindo a função de emitir opiniões, emoções, desejos, sentimentos, expressões individuais. Bem claro? A próxima que a gente vai falar aqui é a função poética, tá? Que tem um foco na mensagem. Embora tenha o nome função poética, atenção pessoal, essa função da linguagem não é exclusiva dos poemas. Quando a intenção discursiva é a de construir uma mensagem que valoriza o tipo
em sua elaboração, vemos a manifestação dessa função, tá? Assim, a presença de figuras de linguagem, né, pode ser em textos poéticos ou texto em prosas, bem como diferentes escolhas vocabulares ou mesmo a própria estruturação textual em versos com a presença de rimas demonstram a intencionalidade do trabalho com a mensagem, tá? Então, cuidado aí, uma atençãozinha para a função poética. A próxima que eu vou falar é a função fática, tá? Ou função de contato, tanto faz. Centrada no canal, ou veículo de comunicação, a função fática de contato é aquela em que a intencionalidade está na manutenção do ato comunicativo. Ou seja, quando o emissor, né, ele busca estratégias para manter a interação com o receptor, né, o alô, o bom dia, opa, né, tchau, ei, né. Então, lembra aí da função fática, né, com ênfase no canal, tá bom? Agora nós vamos falar da função conativa ou apelativa. O nome já está dizendo, né? Apelativa. Lembra de quê? Que apela assim muito é vendedor, né? Então a função conativa ou apelativa é aquela em que a ênfase está no emissor, com a intencionalidade de persuadir, convencer. Vemos estruturalmente a presença de verbos no modo imperativo, né? Os quais têm a intenção de indicar a forma como o outro deve agir. Então, onde é que a gente vê isso? Propagandas, né? E por último, a função metalinguística, né? Que é a mais simples de identificar, que é a função da explicação. Geralmente ouvimos dizer que a função metalinguística é aquela que o código explica o próprio código. Né? No caso, língua portuguesa vai explicar a língua portuguesa. Onde é que a gente vê isso? Em dicionário, enciclopédia, tá bom? A linguagem explica a própria linguagem, e então teríamos o dicionário como principal representante dessa função, tá bom? Lembrado agora os conteúdos que a gente estudou, tá? Vamos ao exercício. A primeira questão que eu trouxe para vocês é uma tirinha, tá? Então os interlocutores aqui, um chega, né, ao atendente do sebo. Quem lembra o que é sebo? Sebo é onde vende livros usados, tá bom? Para quem não sabe. Não vamos pensar besteira não. Mas enfim, o interlocutor ele chega, né, e fala: estou procurando um livro que meu avô lia para eu dormir. Qual o título? Né, o cara pergunta. Não lembro. Eu era muito pequeno. Nem o autor? Não. E como era a história? Não sei, eu estava dormindo na hora. Que coisa, não? Sobre essa tirinha, as afirmações ao lado são verdadeiras ou falsas? E aí, pessoal? A primeira diz que o vendedor conseguiu identificar o livro procurado. Ele conseguiu? Sim ou não? Eu estou escutando. Com certeza não, né? Vocês falaram aí. Segunda afirmação diz que o comprador tinha os dados necessários para adquirir o livro que queria. Ele tinha? E aí, pessoal? Estou escutando. Não, com certeza não. O espaço em que a história se passa é uma livraria de livros usados, né? O professor Roberto deu a dica, não foi? Então, verdade ou falso? Verdade. Próxima afirmação diz: o comprador não deve ir muito à livraria, né? O que é que vocês acham? Com certeza, né? Que ele não sabe nem que um livro precisa, né? Pelo menos conteúdo básico dele. A próxima fala: a comicidade da tirinha está no ato de o comprador querer comprar um livro sem ter qualquer informação sobre ele, né? E isso aí, de fato, é a verdade, tá bom? A próxima fala: o comprador queria comprar o livro por causa da qualidade da obra. Sim ou não?
Vocês perceberam isso? Não? Não, com certeza não. É. E por último, é necessário pelo menos o nome do autor ou da obra para se adquirir um livro, né? Então isso daí é fato, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Um pequeno comentário sobre o conteúdo, tá? Leiam comigo aí, vimos anteriormente o quanto a comunicação é importante em nosso dia a dia, isso é fato, tá? E qualquer que seja o tipo de comunicação, ela se dará por meio de uma mensagem, então isso aqui nós já vimos, né, os elementos da comunicação, construída a partir de um código comum a emissor e receptor, porque se o emissor ele dominar o código e o receptor não vai haver a comunicação, certo? Sobre um determinado assunto, né, que é o referente, e será transmitido por meio de um canal, é por onde a mensagem ela é enviada, tá? Canal de comunicação específico, tá bom? Pensando na tirinha que a gente acabou de ler, tá? Considerando os elementos da comunicação, qual é a afirmação correta aqui que vocês acham? O item A diz que o cliente, né? Cliente e o vendedor, os dois atuam ora como emissor, ora como receptores no diálogo. Isso é fato, né, não, pessoal? Ora, se o emissor está falando, né, então já é claro isso, né? E o cara que está escutando e vice-versa. Então é muito simples essa questão aqui, tá? A B diz que a mensagem é construída de forma poética. Tem forma poética aqui? Não. A mensagem não apresenta referência, quer dizer que não vai ter um assunto. O canal de comunicação apresenta ruídos que atrapalham a interlocução. Se o canal de comunicação é a fala, né? Não sem lógica. O código usado pelo cliente não é adequado ao contexto. Código língua portuguesa, os dois estão usando. Então tem nem lógica. Então alternativa A, afirmação correta. Ok? Sigamos. Vamos ler esse texto aqui, ó. Caro usuário, os smartphones são telefones inteligentes que oferecem grande variedade de recursos avançados que facilitam o seu dia a dia. Os recursos vão além das funções de realizar e receber chamadas e mensagens. Compre agora o seu. No texto, além da função apelativa, que a gente vê aqui, ó, função apelativa, compre agora o seu, certo? Predomina a função, qual a função, certo? Que está associada à informação, né? A dizer, a falar sobre algo, tá? Qual é, vocês lembram? É a função poética? Tem algum sentido aqui de interpretação? Sentido conotativo? Não, né? Tá explicando a língua ou tá explicando um produto? Tá explicando um produto, né? É emotiva? Vocês sentiram emoção nesse texto? Não, né? Tem alguma relação com o canal a ser atribuído, né? Você vê aqui algum alô, algum neo, alguma forma de manter um contato que está perdendo ou que vai iniciar? A gente só percebe aqui, ó, caro usuário, que é o vocativo, né? Mas não predomina, certo? Então, lembrando que a função referencial, né, que apresenta o texto, uma descrição do produto, tá bom? Então, quem não lembra sobre a função referencial, é a função da informação, tá? Então, não esqueçam. Presente nos textos como artigos científicos, textos didáticos, folhetos, manuais, tá? Etc, tá bom? Sigamos.
A música é uma criação estética na qual um compositor pode usar recursos como a repetição, as pausas, o ritmo e associar isso o trabalho com a linguagem verbal, né? No caso palavras, frases, com a intenção de atingir emocionalmente o seu ouvinte. Então eu sou músico, né? Sei que todo mundo sabe, então sei o que é que eu estou falando, né? Quando o emissor faz uso de palavras com um sentido mais concreto, aquele que é considerado o sentido comum, original, ele faz o uso do sentido denotativo, certo? Quando é o contrário, tá? Quando o emissor faz uso das palavras com um sentido mais poético, simbólico, metafórico, ele faz o uso do sentido conotativo. Analise os versos a seguir, extraídos da primeira estrofe da canção Luz dos Olhos, do Nando Reis, e assinale a opção cujo sentido é construído apenas pela denotação. Então acompanhem comigo aí, pessoal, a letra, tá? Vocês vão gostar da música. Eu vou chamar para vocês aqui, com muita satisfação, Andréa do Canto dos Malditos da Terra de Nunca. Por favor, recebam com carinho. Ponho os meus olhos em você. Se você está dona dos meus olhos, é você. Avião no ar. Dia pra esses olhos sem te ver é como o chão do mar. Liga o rádio, a pilha, a TV, só pra você escutar a nova música que eu fiz agora. Lá fora a rua vazia chora. Muito bom, né, essa música, gostosa mesmo de escutar. Bom, enfim, voltando pra cá, né? Lembrando que eu quero os dois versos apenas com denotação, né, o sentido real, certo? É a alternativa A, dona dos meus olhos é você, avião no ar. Então, ele tá usando o sentido metafórico, né? Não é só dos olhos, não, dele, do caso, tá se declarando. Então, não vai ser essa, porque está um sentido conotativo. A B diz, põe os meus olhos em você. Como é que ele vai botar o olho dele na pessoa? Também sentido conotativo, então não é, certo? Liga o rádio, a pilha, a TV, só para você escutar. Tem algum sentido conotativo aqui? Não, aqui está uma mensagem, né, tranquila, sem nenhuma metáfora ou alguma coisa do tipo, tá bom? A D fala, a nova música que eu fiz agora, lá fora a rua vazia chora. Como é que a rua vai chorar? Né? Então, figuras de linguagem. Então, um dia para esses olhos sem te ver é como o chão no mar. Chão no mar, tá? Então, a alternativa C é a mais correta. Tudo bem? Sigamos.
Para finalizar, vou falar aqui de polissemia, tá? Quem lembra o que é polissemia? Ela consiste na possibilidade de uma palavra ou expressão apresentar mais de um significado em função do contexto em que aparece. É muito comum o uso de termos polissêmicos em textos literários, né? Lembra da ideia da conotação, tá? Pois a obra de arte permite uma possibilidade imensa de interpretações sem que se perca a sua singularidade. No caso de textos científicos, no entanto, esse uso deve ser evitado, pois pode gerar ambiguidade. Né? Quem lembra a ambiguidade é essa confusão no sentido na interpretação de determinado texto, dificultando, né, acabei de dizer, a interpretação clara do enunciado. Nas frases a seguir, observa-se a presença de um vocábulo polissêmico em qual dessas alternativas tem uma palavra, né, com vários sentidos. O teatro precisava de um novo concerto. Concerto com C, pessoal, só vai ter um significado, que é concerto de música, certo? Diferente do concerto com S, que é o concerto de consertar, né? Objeto quebrado, certo? Então, o A não é polissêmico, tá? O B diz: o gato causou um acidente na rede elétrica. Pode ser o gato, o animal, né, que pode ter pegado no fio, etc, etc. E pode ser o gato, né, que o pessoal faz, né, para ligar ligações clandestinas, tá? Então a alternativa pode ser não, é a alternativa B, tá? Sentido polissêmico. A C diz que crianças que comem doce frequentemente têm cárie. Então, isso aqui é fato, né? Então não tem nada aí diferente. Especialistas debatem saída para a crise em Brasília. Também não vejo nenhuma palavra polissêmica. Ela pediu ao filho que arrumasse seu quarto. Então também nenhuma palavra com vários sentidos, tá? Então o item B é o item correto. Como um extra, essa questão aqui diz respeito à linguagem poética, né? Esse tipo de linguagem que a gente explorou seu conceito lá nos primeiros slides, tá bom? Então acompanhe comigo aí o comentário do Arnaldo Antunes, certo? Sobre a origem da poesia. Acompanhe a leitura comigo. A origem da poesia se confunde com a origem da própria linguagem. Talvez fizesse mais sentido perguntar quando a linguagem verbal deixou de ser poesia, ou qual a origem do discurso não poético, já que, restituindo laços mais íntimos entre os signos e as coisas por eles designadas, a poesia aponta para um uso muito primário da linguagem, que aparece anterior ao perfil de sua ocorrência nas conversas, nos jornais, nas aulas, conferências, discussões, discursos, ensaios ou telefonemas. Mas perdemos a inocência de uma linguagem plena assim. As palavras se desapegaram das coisas, assim como os olhos se desapegaram dos ouvidos, ou como a criação se desapegou da vida. E temos esses pequenos oásis, os poemas, contaminando o deserto de referencialidade. Então, pessoal, a comparar a poesia a outros usos da linguagem, o poeta caracteriza a linguagem poética como uma. Aí eu pergunto para vocês, essa é uma linguagem temporal? Tipo, uma coisa que é atual e depois perde a validade? Não. É uma linguagem com a necessidade objetiva? Linguagem poética tem que ser objetiva? Evidência cotidiana? É um registro da realidade? Não. Aí a gente fica em dúvida entre esses dois termos aqui, experiência integral e expressão subjetiva. Aí eu pergunto, se ele diz aqui, compara, né, a linguagem como uma forma, aponta para um uso muito primário da linguagem que aparece anterior ao perfil da ocorrência das conversas dos jornais. Então, ela é só subjetiva? Não, ela vai ser, no caso aí, segundo o autor, uma experiência integral, ou seja, tem todos os quesitos, né, de uso. Estamos claros?
E aqui, pessoal, a gente finaliza, tá, nossa terceira aulinha com base em resumo dos conteúdos estudados, certo? Lembrando, façam o texto resumo desses conceitos, tá bom? Essa é a atividade. Forte abraço, até amanhã.